muito Sim. louco a gente falar sobre isso. É, eu. Não, pode falar. Quero te ouvir. Eu, assim, tem muita coisa que não é. Por exemplo, que nem eu te falei a respeito do demônio, né? O demônio, por exemplo, coloca lá. Que seja ele que colocou uma mulher gostosa no caminho do cara que é casado, só quem decidiu pelo livre-arbítrio e ficar com ela foi o cara, Sim. não o demônio, entendeu? Então isso é babaquice. Só que, assim, hipócritas! Perdão. Só que, assim, eu tenho comigo, cara, com relação à Bíblia, que é o seguinte. Ah, tem muita coisa, que nem, por exemplo, o vício que eu tenho. Eu sei que isso atrai energia negativa, sabe? Sim, energias. É. Pode ser. Tem gente que tem religião que fala que é demônio, tem outros que falam que é alma, sei lá, uma penada, alma que fica vagando por aí e não teve o negócio para ir pro céu lá, enfim. Independente. Eu creio nisso, sabe? Que fica umas energias negativas com relação a isso, sabe? Eu concordo também. Então, por exemplo, eu tenho comigo assim, que o mundo, que nem diz a Bíblia, o mundo espiritual, ele veio primeiro do que o mundo material. Eu Sim. acredito nisso, sabe? Acredito. Então, por exemplo, um terço do anjo lá caiu, beleza, tal. E, cara, tem muita coisa assim que eu creio que pode ser o diabo, o demônio, sei lá, ou energia negativa, não sei. Só que isso tudo depende também, cara, do que você planta, sabe? No mundo espiritual. Se você planta, por exemplo, desgraça, demônio, se você fica falando coisa, porque a Bíblia mesmo fala que a palavra vale mais do que é, A é a palavra tem língua que tem força, mais né, poder, cara? tem poder, tem força. Sim. Então, assim, se você fica plantando muita coisa ruim, você vai colher aquilo, tá ligado? A não ser por causa da Torete, que eu sei que Deus entende isso, porque eu não falo porque eu quero, porque eu não gosto Sim. disso também. É É por causa involuntário. da Torete, é involuntário. Então eu creio nisso, sabe? Porque eu creio também que o diabo pode trazer coisa ruim, sabe? Mas isso eu creio mais também porque é um pouco de erro nosso, sabe? Por exemplo, a gente, sei lá, eu ter fumado, que nem eu comecei a fumar com 11 anos, tá ligado? Maconha, enfim. Sim. E aí, eu ter fumado isso me gerou um transtorno também, ou talvez tenha piorado o transtorno que eu já tinha, tá, sabe? Sim. Porque na época, com 6, 7 anos, 8 anos, eu dei uma piorada e tal, melhorei. Aí fiquei de boa. Aí com 11 anos, eu já comecei a fumar maconha, cigarro, não sei o quê. E aí isso fez com que... Então, mas isso foi uma ação que eu fiz de ter fumado e foi por isso que piorou, entendeu? Então isso foi culpa minha, não foi culpa de diabo nem ninguém, sabe? Isso aí que você tá Então... falando é muito importante também da gente conversar, porque ah, eu fiz um semestre de enfermagem, infelizmente não tive uh, condição de seguir por causa do aham, trabalho com YouTube e afins, mas um dos primeiros semestres eles aham. ensinam muito sobre os efeitos das drogas na parte neurológica, a gente estudou neurologia, parte do sistema nervoso. Fica E, por bom. exemplo, tem muita gente que É. vira e fala, pô, a maconha, cara, ela vai acalmar você, não é assim, em cada organismo ela Age. desperta uma coisa, ela age de uma forma diferente, tem gente que a maconha acalma mesmo, o cara fica relaxadão, mas tem gente que começa a entrar Em mim ela ajuda. em crise de, de Sim. psicopatia, Aham. em tremedeira, em síndrome do pânico. Então, na verdade, a maconha ela diferencia em cada organismo. E isso que você está conversando é muito importante porque geralmente todo mundo, Sim. igual eu falo, a maconha para mim nem deveria ser considerado droga. A maconha ela é uma planta, pode ser utilizada de forma medicinal, mas ela é muito demonizada. E olha que Uhum. eu não uso maconha, entendeu? E minha mãe era traficante, então você vê as ironias do destino aqui do que a gente tá falando, entendeu? Da hora, cara. Sua mãe é traficante? Minha mãe era traficante. Minha mãe, ela Me passa o viveu contato dela aí. uma Brinca. vida. Já morreu, não tem como. Eita, pô, morreu cedo, perdão. Aí é foda, Já né? morreu, eu tinha 13 anos quando ela se foi. Mas assim, Aham. então Fala que tinha 13 anos. não, tá doido. Aí não tem como. Eu sou um Ah, Highlander, tá ligado? É o Benjamin ué, Button você nasceu, ela aqui. morreu. Então, tipo assim, Caralho. eu aprendi muito sobre as drogas, sabe? Sobre como Aham. elas funcionam no organismo e afins.